Questão 98. O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor R, formando um conjunto. Esses conjuntos associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima de L2, os brilhos da lâmpada serão: letra A, os mesmos; letra B, mais intensos; letra C, menos intensos; letra D, menos intenso para L1 e o mesmo para L3; letra E, mais intenso para L1 e menos intenso para L3. Então, pessoal, utilizando um aplicativo de experimentos de física virtuais, né, a gente monta o circuito elétrico conforme enunciado. E nessa montagem a gente percebe logo de cara que a luminosidade das lâmpadas quando a lâmpada L2 queima, a intensidade da lâmpada L1 e L3 diminui, né? A gente percebe também que a corrente elétrica que passa no circuito, ela cai nesse circuito com a lâmpada queimada, né? Com as lâmpadas acesas, a corrente elétrica, todas as lâmpadas acesas, é de 3 amperes, né? Então é isso que vai justificar o porquê da luminosidade das lâmpadas L1 e L3 diminuírem quando essa lâmpada L2 queima, né? Então a gente vai seguir agora um estudo realizando um estudo em cima desse primeiro circuito aqui, onde todas as três lâmpadas estão acesas, né? Então, pessoal, antes de mais nada, né, convém a gente deixar claro que está utilizando o sentido convencional da corrente elétrica, onde ela sai do polo positivo e caminha até o polo negativo. Aqui é o resumo, então, o que a gente vai fazer. A gente tem um circuito aqui, né, ele por completo, e a gente vai calcular a resistência equivalente desse primeiro conjunto entre lâmpada e resistor. Feito isso, ele se mostra desse jeito. E aqui também a gente vai calcular a resistência equivalente. Então, como são resistências em série, a gente faz o cálculo e ele se mostra desse jeito por final. Então vamos começar por aqui, calculando o conjunto da resistência equivalente entre a lâmpada e o resistor. Para isso, né, a gente percebe então que se trata de resistências em paralelo. A gente usa o cálculo de 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência da lâmpada mais 1 sobre a resistência do resistor. E dessa forma a gente encontra que a resistência equivalente é aproximadamente 6,1. Como eu disse anteriormente, então ele se configura dessa forma, né? E a gente vai calcular agora a resistência equivalente dessas resistências. O cálculo nessas resistências, por se tratar de resistências em série, a resistência equivalente total é igual à soma das resistências. Então eu vou somar a resistência desse conjunto, né, e mais desse. Fazendo a conta vai dar o valor de 20 ohm. E ele vai se mostrar dessa forma, né? Então, veja só, o circuito elétrico era todo aquele emaranhado, ele ficou algo assim bem simples, né, com uma resistência equivalente total. Feito isso, a gente aplica a primeira lei de Ohm, que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente. E a gente vê então que a corrente elétrica que passa por esse circuito vai ser de 3 amperes. Bom, agora faremos o mesmo para a situação onde que a lâmpada queima, né? Então aqui o desenho mostra que a corrente agora ela está percorrendo todo o circuito aqui da mesma forma, porém quando chega aqui ela não tem acesso aqui porque a lâmpada está queimada. Então essa corrente ela vai passar somente nessa resistência aqui. Dessa forma o cálculo é diferente, né?
calculamos a resistência do conjunto aqui lâmpada e resistor, que a gente já viu, né, que dá 6,6 ohm. No entanto, aqui é 20 ohm nessa resistência do resistor. Dessa forma, esse conjunto, calculando a resistência equivalente, vai ser a soma da resistência da lâmpada, do conjunto lâmpada e resistor, mais a resistência do resistor, mais a soma da resistência equivalente da lâmpada e do resistor. Tá? Feito isso, o cálculo da resistência total é um valor aproximadamente de 33,3 ohm. E ela se mostra desse jeito. E dessa forma, aplicando a primeira lei de Ohm, onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente, a gente encontra que a corrente elétrica nesse circuito agora, com a lâmpada queimada, vai ser de 1,8 ampere. Ou seja, ela diminui por conta da lâmpada estar queimada. Então, pessoal, voltando aqui no nosso esquema inicial, a gente percebe então que quando as três lâmpadas estão acesas, a corrente que passa no circuito é de 3 A. Quando a lâmpada L2 queima, a corrente que passa no circuito é 1,8, né? E a gente percebe então que com a queima, a luminosidade das lâmpadas L1 e L3 diminui. Tá certo? Agora, o que a gente pode aprofundar ainda mais nos nossos estudos é perceber, quando essas três lâmpadas estão ligadas, né, qual que é a corrente que está passando na lâmpada. Aqui a gente vê, é 2, né? Qual que é a corrente que passa no resistor? Aqui a gente pode observar que é 1. Isso faz sentido, porque quando essa corrente está chegando aqui nessa divisão de corrente aqui, ela se divide, sendo que um pouco vai para cá e um pouco dessa corrente vem para cá, certo? Mas como é que é feita essa divisão? De forma igual? Não, ela vai depender das resistências que estão ligadas a ela, né? Então aqui a resistência é 10, aqui é 20 e aqui é menor. Então a tendência é que essa corrente siga mais para esse sentido, para essa fiação, né? E de fato é isso que acontece, né? Então desses 3 amperes que está chegando, 2 sobe e 1 vem para baixo, por conta que a resistência aqui é maior. E para finalizar a ideia, né? Essas duas correntes então passam pela essa resistência, pela lâmpada e pelo resistor, elas se encontram aqui no final, elas voltam a ser 1,8, desculpa, 3 ampere, né? 1,8 no caso da, da lâmpada L2 está queimada. Então a gente vai aproveitar isso para a gente fazer esse estudo, né? Como que eu descubro, como que eu sei esse valor aqui de corrente que está passando pelo circuito paralelo aqui, quando as três estão ligadas e quando somente duas estão funcionando. Bom, continuando o nosso aprofundamento aqui de estudos, a ideia agora é a gente calcular a corrente que passa pela lâmpada e a corrente que passa pelo resistor. Antes de mais nada, a gente precisa voltar nessa configuração aqui que a gente calculou as resistências equivalentes dos conjuntos lâmpada e resistor, para a gente calcular qual que vai ser a tensão que passa, né? Qual que é a tensão que passa nessas resistências equivalentes. Sabendo que, por se tratar de um conjunto em série, a corrente ela é igual para todas as resistências equivalentes, né? Aplicando a primeira lei de Ohm aqui nessa primeira resistência equivalente, a tensão é a que eu não sei, vai ser igual à resistência, que é 6,6 ohm, e a corrente é igual a 3 ampere. Fazendo a conta, a gente encontra então que a tensão que existirá aqui nesse conjunto de resistência vai ser igual a 20 volts, né? E isso faz sentido, né? Porque quando a gente lembra que um circuito em série, a tensão total é a soma das tensões. Então, se a gente somar a tensão que está
sendo passada aqui, e no conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3, a soma das tensões é igual à tensão total, que é a tensão inicial aí, que está sendo colocada no circuito, que é 60 volts. Bom, encontrando a tensão já que está passando aqui por esse conjunto, a gente vai calcular qual que vai ser a corrente elétrica que passa pela lâmpada, né? Lembrando que agora no conjunto, no circuito em paralelo, as tensões são iguais, ou seja, a tensão que passa na lâmpada é igual à tensão que passa no resistor. Aplicando a primeira lei de Ohm, a tensão total da lâmpada aqui é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente da lâmpada. A tensão a gente sabe que é 20. A resistência da lâmpada é 10 e a corrente que está passando na lâmpada é o que eu não sei. Vou fazendo a conta aqui, encontramos que a corrente que passa na lâmpada é de 2 amperes. Fazendo a mesma coisa agora para o resistor, a gente sabe que a tensão é igual por se tratar de um circuito em paralelo, né? A tensão então é 20, a resistência do resistor é 20 ohms e a corrente é que eu não sei. Fazendo o cálculo aqui, 20 dividido por 20 dá 1 ampere. É o que mostra aqui no amperímetro. Bom, fazendo agora para quando a lâmpada L2 queima, né? Como que eu sei que a corrente que passa aqui na lâmpada é de 1,2 ampere? Como que eu sei que a corrente que passa no resistor é de 0,6 ampere? Bom, a gente volta para esse desenho que a gente calculou as resistências equivalentes, né? Quando a lâmpada está queimada. E a gente percebe então que a corrente elétrica é a mesma para todas as resistências aqui, seja ela a resistência equivalente lâmpada e resistor ou para o resistor. Então a corrente que está passando é 1,8 ampere para todos, né? Aplicando a primeira lei de Ohm aqui nesse conjunto, primeiro conjunto aqui, a gente encontra que a tensão elétrica que passa nesse circuito é de 12 volts. Conjunto feito por lâmpada e resistor. No entanto, aqui no resistor a tensão é diferente. Por quê? Porque a tensão, a incógnita que a gente não sabe, né? A resistência agora é 20 ohms vezes 1,8 dá 36 volts. Então aqui a tensão é 12, aqui a tensão é 36 e aqui a tensão é 12, né? Olhando esse circuito aqui é um circuito em série. Então, em circuito em série, a tensão total é a soma das tensões. Isso faz sentido, né? Quando a gente soma a tensão aqui, a gente encontrou que é 12 mais 36 mais 12, vai dar 60 volts. Bom, aí a gente volta para a configuração inicial. Como a gente encontrou já a tensão, né, que vai estar passando nesse conjunto aqui, que é igual a 12, como se trata em paralelo, as tensões são iguais. Calculando a corrente para a lâmpada, então 12 volts é igual a 10, que é a resistência da lâmpada, vezes a corrente que eu quero saber. Dividindo 12 por 10, a corrente na lâmpada aqui vai ser de 1,2 amperes, como mostra aqui o amperímetro. Fazendo a mesma coisa aqui para o resistor, sabendo que a tensão que está em paralelo à lâmpada é a mesma, 12 volts, né? Aplicando a primeira lei de Ohm, tenho 12 volts que vai ser igual a 20 agora do resistor, vezes a corrente que está passando por esse resistor. 12 dividido por 20 dá 0,6 ampere, né? E para finalizar, qual que é a corrente que passa aqui no resistor de 20 ohm? É 1,8, né? Porque aqui ele não tem mais a divisão de passagem de corrente. Então, pessoal, para finalizar a nossa explicação, a gente então percebe que quando a lâmpada queima, a corrente elétrica do circuito cai, né? Com essa queda, que a gente pode ver dando valores para o exercício, a gente percebe que
existe sim essa queda de corrente elétrica, né? E a gente percebe também, então, que a corrente elétrica no circuito cai e quando ela for passar aqui no circuito em paralelo da resistência da lâmpada e do resistor, ela tem também o seu valor diminuído, né? A gente percebe então que a corrente aqui que passa pela lâmpada é 2 A e quando a lâmpada queima, a corrente que está passando na lâmpada é de 1,2 A. Tudo bem, pessoal? Então, vejam só, é um monte de conta, de cálculo que a gente fez e no próximo exercício eu acho que fica mais fácil da gente perceber então que quando a gente encontrar um circuito elétrico com um conjunto em paralelo, de resistências em paralelo, ligados em série, se alguma das resistências queima, provavelmente, né, com certeza haverá uma queda de corrente que vai estar passando pelo circuito. Com essa queda de corrente, o funcionamento, né, no caso das lâmpadas, ela diminuirá. Tudo bem? Então até a próxima, muito obrigado, até mais.